Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fica aí e me acompanha até o final que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem tá aqui comigo hoje é a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Bom, pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre as doenças, né? Continuar falando sobre doenças é dedicada ao 7º ano do ensino fundamental e nós iremos falar sobre as principais doenças causadas, por vírus, bactérias, protozoários e fungos. A aula de hoje vai ser um pouco mais em particular para falar de doenças protozoárias. Por que isso? Porque hoje nós vamos visitar o Instituto René Rachou, que é a unidade da Fiocruz aqui em Minas Gerais, especialista em doenças infectoparasitárias. Então, para a gente poder falar um pouco mais sobre essas doenças, vocês vão fazer comigo uma viagem nesse local para conhecer um pouco mais sobre elas e também o ambiente laboratorial, onde é utilizado para pesquisa e desenvolvimento de vacinas, fármacos e também tratamento de determinadas doenças. Então, hoje essa aula é super especial. Vamos lá então visitar o Instituto René Rachou, que fica aqui em Minas Gerais, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Pessoal, agora nós estamos então no Instituto René Rachou, é a unidade da Fiocruz aqui em Minas Gerais, fica situado na cidade de Belo Horizonte, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, ao lado da Igreja São Sebastião. Esse local, pessoal, é referência no tratamento de doenças infectoparasitárias e também no desenvolvimento de fármacos, vacinas e outros produtos dentro da área da saúde. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais esse local e como são fabricadas essas vacinas e como é a rotina dentro de um laboratório. Então vem comigo que nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, como nós estamos falando sobre doenças, eu vim aqui no Instituto René Rachou, estamos agora dentro de um dos laboratórios de diagnóstico do Instituto e vamos conversar agora com o Dr. Rubens, que vai falar um pouco mais pra gente sobre doenças infectoparasitárias, doenças causadas por, em especial, Rubens, os protozoários. Então vamos lá? Rubens, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Gostaria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre o que são os protozoários e o que eles causam no nosso corpo? Obrigado, professora Edneia. É um prazer para nós por esse espaço. Então, os protozoários, eles são micro-organismos, unicelulares, ou seja, eles são compostos por uma única célula e podem ser protozoários de vida livre, que eles vivem em ambientes aquáticos, por exemplo, ou eles podem parasitar o ser humano. E é nesse momento que eles podem causar doenças. Então a Fiocruz ela é referência no estudo de doenças infectoparasitárias também. Por exemplo, aqui no Instituto René Rachou nós estudamos as leishmanioses, que são causadas por parasito chamado leishmania, malária, que é causada por um parasito chamado plasmodium, e, por exemplo, também a doença de Chagas, que é causada por um parasito chamado Trypanosoma cruzi. Aqui no Instituto nós também estudamos os vetores desses parasitos, então muitos deles são transmitidos por mosquitos, por flebótomos, no caso da leishmaniose, e também por barbeiros, que é o caso da doença do sono. Então aqui no Instituto René Rachou, por exemplo, nós temos um centro de referência para o diagnóstico de leishmaniose, que é uma doença que afeta não só o estado de Minas Gerais, mas o Brasil de uma forma geral. Então aqui nós temos casos tanto de leishmaniose cutânea, que é a que atinge o tegumento ou a pele do hospedeiro ou do paciente, como a leishmaniose visceral, que, como o nome já diz, atinge órgãos internos do paciente. Vísceras, né? Exato. Então aqui a gente é um centro de referência para o diagnóstico dessas patologias. Bom, como o Rubens falou, aqui é o centro de referência. Então o pessoal que geralmente aparenta ter o diagnóstico para leishmaniose, eles são encaminhados para aqui e o pessoal vai fazer a coleta, verificar se realmente se trata de leishmaniose e acompanhar todo o tratamento desse paciente. Não é isso mesmo? Exato. Bom, então,
no caso, para a leishmaniose ou para as outras doenças parasitárias em geral, tem vacina? Tem algum tratamento assim que a gente fala, olha, isso aqui é preventivo para esse tipo de doença? Ou ainda não temos um tratamento preventivo? Essa é uma ótima pergunta, né, que tem a ver também com a história dos parasitos, né, dos protozoários. Por exemplo, as leishmanias, ou o grupo que compõe o parasito leishmania, eles estão aqui na Terra desde a época dos dinossauros. Então, eles se adaptam muito bem, ou se adaptaram ao longo da evolução, e isso faz com que seja extremamente difícil de desenvolver uma vacina profilática, né, ou seja, uma vacina que previna uma segunda infecção. Nós temos algumas estratégias profiláticas, né? No caso da malária, por exemplo, uma vacina foi liberada, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde, no ano de 2021, contra o parasito Plasmodium falciparum. Então essa vacina é formada por uma parte desse parasito, né, que é colocada no organismo, né, do paciente, no intuito de gerar uma resposta imune contra uma segunda infecção. Essa vacina ela vai proteger e vai evitar muitas mortes, especialmente no continente africano, porque é lá onde a gente tem o maior número de infectados pelo Plasmodium falciparum, diferente do que acontece no Brasil, que a doença é mais causada pelo Plasmodium vivax, né? Então a gente tem uma quantidade muito menor de infectados pelo Plasmodium falciparum. Então esse é um exemplo. No caso das leishmanioses, nós temos vacinas para cães, inclusive uma vacina que foi desenvolvida pela Fiocruz Minas, em parceria com a UFMG, e ela está disponível hoje comercialmente para os cães. A leishmaniose ela também afeta os cães, né? Eles são considerados os repositórios, né, ou reservatórios do parasito. E aqui no Brasil, a doença ela só é transmitida na presença do vetor. Então, o cão ele pode atuar como um reservatório, o flebótomo ele precisa picar um cão infectado para levar esse parasito para o ser humano e aí ter essa transmissão do que a gente chama de zoonose, né? Uma doença de animal, que é a zoonose, ela passa a atingir também, a afetar o ser humano. Nesse caso, são vacinas que têm uma proteção limitada, o que é comum no mundo das vacinas, né? Então, quando a gente fala 70% ou 80% de proteção, essa já é uma proteção bem razoável. Então, você imagina que milhões de pessoas estão morrendo e quando a gente implementa uma vacina, a gente evita, né, milhões de mortes também. Nós não temos uma vacina segura e eficaz para uso em humanos contra as leishmanioses e é exatamente nisso que a gente trabalha hoje no laboratório. Então, nós trabalhamos com uma estratégia chamada de de vacina viva atenuada. O que nós fazemos é selecionar um código genético ou parte do código genético da leishmania e tirar esse pedacinho. E quando a gente remove esse pedaço, a leishmania ela tem a capacidade de infectar, mas ela não causa mais a doença. É o que a gente chama de vacina viva atenuada. E a ideia do nosso laboratório é produzir, né, plataformas ou produzir parasitos vivos atenuados para que possam ser testados. Então, durante o desenvolvimento de vacinas, nós temos as fases pré-clínicas, né, e nessa fase pré-clínica, nós induzimos, né, essa resposta em animais de experimentação e só depois que a gente parte para uma fase clínica. Na primeira etapa, avaliando a segurança da vacina e numa segunda etapa, avaliando a eficácia na população. Então, esses são dois exemplos de vacinas que estão em desenvolvimento. No caso da malária, uma já comercialmente disponível. Para a leishmaniose, nós temos para cão e a gente está tentando desenvolver uma vacina que também sirva para seres humanos. Com relação a tratamentos, né? Apesar de nós já estarmos com essas doenças há várias décadas, o tratamento quimioterápico, ou seja, utilizando fármacos, utilizando medicamento contra as leishmanioses, ele já vem desde 1912. A partir da década de 40, o Brasil e a Índia foram protagonistas na implementação de um fármaco chamado glucantime ou estibogluconato de sódio. São nomes difíceis, mas simplesmente para falar de fármacos com base num elemento químico chamado antimônio. O problema é que esse antimônio ele é muito tóxico. Então, apesar de a gente conseguir tratar os casos de leishmaniose, a gente também causa muito efeito colateral ao paciente. E além do antimônio, nós temos outros dois fármacos principais usados para o tratamento. Então, nós temos um arsenal muito limitado para o controle dessas doenças. Por isso que é extremamente importante se estimular o desenvolvimento de vacinas.
E com relação à doença de Chagas, você falou aí dos tratamentos, né, de leishmaniose, a vacina contra a malária. E com relação à doença de Chagas, já tem alguma coisa desenvolvida com relação à vacina? Como que é feito o tratamento? A gente sabe que afeta bastante a população, principalmente do norte de Minas, né, todas essas doenças que nós falamos, leishmaniose, doença de Chagas, está bem endêmico na região do norte. Tem tratamento, tem vacina, tem expectativa de ter esse tipo de tratamento mais específico para a doença de Chagas? Assim como nas leishmanioses, nós também temos tratamentos medicamentosos, né, ou quimioterápicos, para tratar a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi. Então ela também é conhecida pelo nome de trypanosomíase americana, né? Sim, existe um arsenal de medicamentos, mas também limitado, então são 2 principais usados, né? A transmissão no Brasil, ela tem diminuído bastante, né? A transmissão pelo barbeiro. No entanto, existe uma transmissão que ainda é clinicamente muito importante, que é a transmissão oral. As pessoas no norte do país têm a cultura de se alimentar do açaí, e ali podem ter barbeiros infectados e a pessoa se infecta a partir dessa via. Ela é uma doença crônica, né? De fato existe uma fase inicial onde a gente tem uma quantidade maior de parasitos no sangue e depois uma segunda fase que é mais crônica, também chamado um aumento do volume, né, do coração, do tamanho do coração, e essa doença ela se perdura, né, nesses pacientes durante toda a vida. Como eu falei no início, esses parasitos, né, os Trypanosoma ou Trypanosoma cruzi, eles são extremamente inteligentes em se camuflar. Então, esse é um dos desafios de se produzir uma vacina contra a doença de Chagas. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais agora pra gente sobre diagnóstico, né? Nós estamos num laboratório agora de diagnóstico molecular, então fala pra gente como que é feito o diagnóstico dessas doenças aqui no Reni Rachu. Muito bem. De uma forma geral, nós temos 3 tipos principais de diagnóstico, né, para uma doença infecciosa. Então, o primeiro deles é buscar uma amostra de biópsia e identificar o parasito no microscópio diretamente. Então, no caso da leishmaniose, pode ser uma biópsia de pele, pode ser uma biópsia da medula óssea, de um linfonodo, do fígado, do baço. Então, o diagnóstico parasitológico é aquele que nós enxergamos diretamente o parasito. Uma outra forma de se diagnosticar uma doença é por meio da resposta imune. Então, nós podemos coletar um pouco do sangue do paciente e nesse sangue nós verificarmos se existe a presença de anticorpos específicos contra o parasito. E uma terceira forma é o chamado diagnóstico molecular. No diagnóstico molecular, nós identificamos o material genético do patógeno, que pode ser RNA, no caso de alguns vírus, como é o caso do SARS-CoV-2, ou DNA, né, no caso da malária, leishmaniose, a doença de Chagas também. Então, o ideal é que para se fechar um diagnóstico, a gente consiga ter esses 3, né, um suportando o outro diagnóstico. Então, esse laboratório onde nós nos encontramos hoje é um laboratório que faz o diagnóstico molecular. Então aqui a gente usa uma técnica chamada de PCR, né, que depois da pandemia muitos se familiarizaram com o termo. É uma técnica que pega uma quantidade muito pequenininha do DNA e amplifica, então é uma reação de amplificação. E essa amplificação nos permite uma visualização. Então a gente vai ver uma amplificação do DNA como sendo um teste positivo. Então isso significa que naquela amostra existe o material genético daquele patógeno especificamente. Então, quando a gente combina, né, esses 3 diagnósticos, é muito mais fácil chegar no chamado desfecho clínico, ou seja, a conclusão de um determinado diagnóstico, usando o diagnóstico parasitológico, o diagnóstico sorológico e o diagnóstico molecular. No caso do diagnóstico sorológico, né, que é aquele que a gente identifica anticorpos contra o patógeno, existe um teste muito comum, né, que as pessoas conhecem muito bem, que é o famoso teste rápido, né, aquele sabonetezinho lá, aquele cassete chamado tecnicamente de imunocromatografia de fluxo lateral, que é como aquele teste de gravidez, né, que a gente vê uma bandinha lá e a presença daquela bandinha indica que existam ou anticorpos, né, contra o patógeno
ou antígenos do patógeno que são reconhecidos por anticorpos que são imobilizados nessa membrana. Bom, com relação ao diagnóstico, o Dr. Rubens falou aqui do teste rápido, né? Muito parecido com o teste de gravidez. O teste de Covid, né? Que recentemente tem sido vendido nas drogarias e farmácias, que é um teste muito parecido para leishmaniose. Vocês também estão desenvolvendo, né, alguns testes de diagnóstico para leishmaniose. Como que tem sido esse desenvolvimento? Como que vocês fazem esse tipo de diagnóstico, esse tipo de teste? Legal. Então, a grande vantagem do teste rápido, né, porque ele é muito prático. Inclusive, para a Covid existe o autoteste. As pessoas podem comprar na farmácia e se autotestar e fazer o teste em casa. No entanto, uma das limitações é que ele não é tão sensível. Quando a gente fala do teste molecular, é um teste extremamente sensível, mas a gente precisa de uma infraestrutura adequada, de pessoal treinado e normalmente esses testes são mais caros. Então, um dos desafios que nós temos no laboratório é tentar democratizar ao máximo, né? Transformar esses testes que sejam mais sensíveis, ou seja, os moleculares, muito mais parecidos com esses testes rápidos, que é o que a gente chama de teste do tipo point of care, ou aquele teste que está do lado do paciente, do lado de quem mais precisa. E já existe no mundo tecnologia disponível, né, para que nós possamos utilizar o teste molecular, mesmo como sendo um autoteste, com altos níveis de sensibilidades comparadas à PCR, por exemplo. Então, esse é um desafio, esse é um dos projetos de pesquisa que nós temos aqui no René Rachou, de transformar o diagnóstico molecular num teste muito mais parecido com o teste rápido. Ótimo. Já que nós estamos focando aí na parte de leishmaniose, né? Você citou logo no início com relação a sintomas diferentes, né? A gente sabe que tem a leishmaniose mucocutânea, que é a que atinge principalmente a região, né, nasal, da boca, a cutânea, que as feridas são até bem parecidas com feridas de esporotricose, que é um fungo, e tem a visceral. Tem diferença de uma leishmania para outra, de uma leishmaniose para outra? Se os sintomas são diferentes, tem diferença também do parasito em si, do protozoário, ou não tem diferença nenhuma? Ela é capaz de causar todas as 3 ou 4 manifestações clínicas diferentes? Tem diferença sim. Inclusive nós consideramos as leishmanioses, né, como sendo um espectro de doenças com manifestações clínicas distintas. Existe uma associação entre a espécie do parasito que causa diferentes formas de leishmaniose. Então aqui eu posso citar 3. A Leishmania brasiliensis, né, que como o nome já diz, ela foi isolada inicialmente aqui no Brasil, ela está na América do Sul, né, uma espécie do Novo Mundo, né, das Américas. Então a Leishmania brasiliensis, ela normalmente causa a leishmaniose cutânea, que classicamente é formada por uma lesão única nodular, normalmente no local da picada do flebótomo, que pode, né, ou não desenvolver para a forma mucocutânea, que é mais grave e que atinge a região da orofaringe. Nós temos também a Leishmania amazonensis, que é uma leishmania que também está associada com a manifestação clínica tegumentar ou dérmica. E, por fim, a Leishmania infanto, que ela causa a leishmaniose visceral. Normalmente, essas associações elas são muito mais didáticas, né? Então, a gente tem um número, né, maior de manifestações clínicas associadas com cada uma dessas espécies. Mas, recentemente, trabalhos mostram que existe leishmania dermotrópica, ou seja, aquela que causa leishmaniose cutânea, associada com leishmaniose visceral e vice-versa. Então, por isso que é extremamente importante que nós desenvolvamos teste diagnóstico chamado espécie específico. Então, que a gente não simplesmente diagnostique a leishmaniose, mas que nós consigamos saber exatamente qual que é a leishmania que está causando aquela leishmaniose. E o teste de diagnóstico molecular, aquele que detecta o DNA da leishmania, ele é capaz, sim, de diferenciar entre espécies. Essa também é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo para conseguir não só diagnosticar a doença e também a espécie que causa aquela doença, que tem uma importância epidemiológica extrema. Lembrando, né, que a partir do momento que a gente tem o diagnóstico correto, a gente tem um tratamento muito mais eficaz, muito mais específico para determinada doença.
Bom, doutor Rubens, a gente para por aqui então. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, professora Edneia. Obrigado a todos os telespectadores. Foi uma honra e é um prazer. Bom, pessoal, ficamos por aqui então com essa aula super diferente para vocês. Muito obrigada pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder esclarecer. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.